O que está acontecendo diante dos nossos ouvidos não é um colapso visível. Não envolve terremotos nem explosões. É um colapso silencioso, medido em volumes, batidas e frequências. O que ocupa hoje o topo das paradas não é exatamente música no sentido profundo da palavra, mas um produto calculado para provocar reações rápidas no cérebro. Não se trata de gosto pessoal ou choque entre gerações. Trata-se de um empobrecimento mental progressivo, de um padrão sonoro cada vez mais uniforme, pensado para mentes cansadas, que já não conseguem sustentar atenção por muito tempo. Estamos assistindo à perda da melodia e ao desaparecimento das letras como forma de expressão real. No lugar disso, entra o uso excessivo de correções digitais, não para criar algo novo, mas para padronizar vozes, apagar falhas e tornar tudo previsível. Quando você observa as playlists mais populares com um olhar atento, percebe um cenário repetitivo, onde quase não existe variação. A riqueza harmônica deu lugar a estruturas circulares, refrões que se repetem até perder o sentido e músicas que parecem nunca sair do mesmo lugar. Pesquisas que analisaram centenas de milhares de músicas ao longo das décadas mostram isso de forma clara. A música popular se tornou mais simples, mais barulhenta e muito mais limitada em vocabulário sonoro. A quantidade de acordes diferentes diminuiu drasticamente. Comparada às músicas das décadas passadas, a produção atual trabalha com uma variedade tonal muito menor, repetindo fórmulas que já provaram funcionar comercialmente. A indústria deixou de procurar artistas no sentido criativo e passou a buscar produtos previsíveis. Sons são moldados para caber em um padrão conhecido como compressão sonora, que elimina contrastes e nuances. Tudo soa alto o tempo todo, sem espaço para silêncio ou respiro. Esse tipo de som é ideal para um cérebro em estado quase automático, sempre acordado, mas raramente atento. Essa perda de profundidade não acontece por acaso. Ela reflete uma sociedade que desaprendeu a se concentrar. Vivemos na época dos vídeos curtos, dos cortes rápidos, dos estímulos imediatos. Plataformas como o TikTok mudaram a forma como o cérebro libera dopamina. Se algo não prende atenção nos primeiros segundos, é descartado. Isso forçou a música a se adaptar. Introduções foram eliminadas, construções desapareceram, e tudo passou a girar em torno de um refrão constante, feito para funcionar como pano de fundo enquanto o dedo desliza pela tela. Não é mais música para ser escutada com presença. É música para ser consumida como açúcar digital. Dá uma sensação rápida de preenchimento, mas logo depois deixa um vazio maior. Pensadores críticos já alertavam que a cultura de massa transformaria a música em algo que apenas mantém as pessoas no lugar, criando a ilusão de novidade enquanto repete sempre a mesma estrutura disfarçada com novas embalagens. Quando a cultura vira uma linha de produção, a arte perde força. O público deixa de exigir mais porque se acostuma com pouco. O paladar intelectual vai sendo corroído por um consumo constante de sons fáceis, rápidos e descartáveis. E quando a capacidade de pensar criticamente diminui, junto com ela vai embora a habilidade de refletir, escolher e construir uma identidade própria. Do ponto de vista do cérebro, isso tem efeitos reais. Músicas mais complexas estimulam áreas ligadas à empatia, à imaginação e à resolução de problemas. Já grande parte da música atual, baseada em batidas simples, frequências graves repetitivas e estruturas previsíveis, ativa apenas respostas emocionais básicas. O cérebro reage, mas não se expande. O resultado é um retorno a respostas automáticas. Não se trata de elitismo musical, mas de autopreservação mental. Quando alguém se acostuma a aceitar qualquer coisa por comodismo, passa a aceitar discursos simplificados em outras áreas da vida. A filtragem crítica enfraquece quando tudo vira entretenimento constante e sem profundidade. A redução do vocabulário nas letras também tem consequências. Quando poucas palavras se repetem o tempo todo, a capacidade de sentir e expressar emoções complexas diminui. Tudo gira em torno de impulsos básicos, alinhados com a lógica das redes sociais, onde o ego ocupa o centro e o pensamento se torna raso. Há ainda um problema mais profundo: a perda da metáfora. Letras literais, óbvias, sem camadas, não deixam espaço para interpretação.
Quando tudo é dito de forma direta demais, o mistério desaparece. E sem mistério, a música deixa de provocar reflexão e vira apenas som organizado. Essa dificuldade de lidar com abstração não fica restrita à música. Um cérebro que não consegue acompanhar uma harmonia mais rica também encontra dificuldade para compreender conflitos complexos, dilemas éticos ou realidades cheias de nuances. Forma-se uma geração funcional, eficiente, mas emocionalmente superficial e esteticamente cega. O sucesso de artistas que não dominam o básico do próprio instrumento revela essa mudança. A tecnologia passou a esconder a falta de preparo. O esforço foi separado da arte. O acesso foi ampliado, mas o critério de qualidade foi abandonado. A aparência passou a valer mais do que domínio real. Isso cria uma ilusão perigosa, a de que tudo deve ser rápido, fácil e imediato. Há muito tempo se dizia que é pela beleza que o ser humano aprende a ser livre. E quando essa beleza é substituída por versões industriais, padronizadas e descartáveis, não estamos perdendo apenas arte. Estamos perdendo ferramentas internas de liberdade. Uma mente que já não percebe diferença entre uma construção musical elaborada e um ritmo automático gerado por máquina começa, pouco a pouco, a perder também o senso de valor, de limite e de responsabilidade. Estética e ética caminham juntas porque ambas educam o olhar e o julgamento. Uma sociedade que deixa de respeitar a forma acaba, inevitavelmente, deixando de respeitar a essência. Isso aparece claramente na lógica do sucesso programado. As músicas ficaram mais curtas não porque ficaram mais intensas, mas porque as plataformas remuneram quantidade, não profundidade. O resultado é um treinamento coletivo para a impaciência. A capacidade de sustentar a atenção caiu a níveis alarmantes, tornando difícil acompanhar uma leitura longa, um raciocínio complexo ou até uma conversa mais profunda. Vivemos sob atenção fragmentada. O cérebro é constantemente puxado de um estímulo para outro, sem tempo de assimilação. A indústria musical participa ativamente desse processo ao condicionar o ouvinte a batidas constantes, previsíveis, que não exigem presença. É uma forma silenciosa de domesticação. Quem controla o ritmo ao qual as pessoas vivem também controla a velocidade com que elas pensam, reagem e questionam. O enfraquecimento da educação musical agravou esse cenário. Sem referências básicas, o indivíduo fica indefeso diante do marketing algorítmico. Não consegue analisar o que consome, apenas reage. Mesmo a música comercial de outras épocas trazia mudanças de tom, variações estruturais e letras com camadas de significado. Hoje, isso é tratado como algo complicado demais, como se o público fosse incapaz de acompanhar algo minimamente elaborado. O problema não é falta de capacidade, é subestimação constante. A indústria não entrega o que as pessoas poderiam desejar em um estado de maior lucidez. Ela entrega o que é mais barato de produzir e mais fácil de vender para mentes exaustas. Diante disso, a resistência não começa em grandes discursos, mas em algo simples e poderoso: o resgate do silêncio e da escuta consciente. Ouvir com atenção é um gesto político. Parar para ouvir um álbum inteiro, sem interrupções, é um ato de rebeldia contra a economia da distração. É recuperar o próprio tempo e a capacidade de se impressionar. A tecnologia deveria ampliar o talento humano, não fingir que ele existe. Quando usada apenas para simular, ela esconde falhas, mas também elimina expressão. A imperfeição da voz humana carrega verdade, emoção e presença. É isso que cria conexão real. Uma das consequências mais graves desse processo é a perda da identidade cultural. A música moldada por algoritmos soa igual em qualquer lugar do mundo. Cidades diferentes, histórias diferentes, mas o mesmo som. Ao sacrificar a diversidade sonora em nome do lucro, perdemos também nossas raízes. Pessoas sem referências culturais sólidas se tornam mais fáceis de deslocar, adaptar e manipular. Música sem território, sem contexto, perde a alma. A isso se soma o desaparecimento do silêncio criativo. O ruído constante impede o pensamento de amadurecer. Sempre que existe um vazio, ele é preenchido por som. O silêncio se torna ameaçador porque nele surgem perguntas.
Uma sociedade que não tolera silêncio é uma sociedade que teme encarar a si mesma. A repetição também cumpre um papel central. Muitas vezes você não gosta de uma música porque ela é boa, mas porque foi exposto a ela dezenas de vezes. A familiaridade substitui o critério. Esse condicionamento cria preferência artificial e enfraquece a liberdade de escolha estética. E sem essa liberdade, não existe acesso real à excelência. Esse processo pode ser revertido, mas exige esforço consciente. Exige voltar a ouvir o que desafia, o que causa estranhamento, o que não se entende de imediato. A arte verdadeira não existe para agradar. Ela existe para provocar, deslocar e transformar. Se uma música não muda nada em você, ela é apenas ruído. Não permita que a trilha sonora da sua vida seja decidida em centros de dados distantes da sua realidade. Recuperar o controle da escuta é recuperar o controle da sensibilidade. A música sempre refletiu o espírito de uma época. Se hoje o ritmo parece mecânico e sem alma, é porque deixamos que a tecnologia avançasse sem consciência. E toda vez que isso acontece, algo essencial do humano fica para trás. Heidegger, há muito tempo alertava que o maior perigo da tecnologia não é a máquina em si, mas a forma como ela nos ensina a enxergar tudo como algo a ser explorado. Quando isso acontece, até a experiência humana vira recurso. Emoções viram dados, atenção vira métrica, e a arte passa a existir apenas para alimentar números. Mas a arte verdadeira nunca foi confortável. Ela é risco, desconforto, pergunta aberta. Ela fere porque obriga a pensar. O que domina hoje não é o risco, é a segurança. O que você escuta foi testado, medido e aprovado para não incomodar. Essa é a diferença fundamental entre um artista e um produto. O artista oferece algo que você ainda não sabia que precisava. A indústria entrega exatamente aquilo que sabe que você já vai consumir. Recuperar discernimento é recuperar a capacidade de julgar o mundo. Exigir que alguém que se diz músico entenda de música não é arrogância, é respeito pela inteligência coletiva. A queda na qualidade musical não é um detalhe isolado. Ela antecipa uma sociedade que desaprende a dialogar em profundidade. Se isso continuar, nos tornaremos especialistas em fazer barulho, mas incapazes de expressar sentido. Por isso, questionar o que você ouve é essencial. Aquilo que entra pelos seus ouvidos expande ou limita a sua imaginação, molda sua sensibilidade e define o tamanho do seu mundo. Quando a música se torna pequena, o mundo interno também encolhe. Aceitar tudo passivamente é abrir mão do crescimento. Buscar o que desafia exige esforço, e o esforço afasta a maioria. A excelência nunca foi um caminho lotado, mas sempre foi o único que leva à liberdade real. Nenhuma revolução profunda acontece em público. Ela começa no silêncio de quem decide parar de consumir lixo e começa a cuidar do próprio espírito. Para entender a profundidade do problema, é preciso falar de entropia cultural. Em sistemas abandonados à repetição, tudo tende à desordem e à perda de energia. É exatamente isso que acontece quando toda música soa parecida, carrega a mesma emoção rasa e evita qualquer risco. A genialidade desaparece porque o erro passou a ser tratado como falha, não como parte do processo criativo. Sem esforço, não existe resistência. E sem resistência, nada ganha altura. A arte precisa de atrito para elevar o humano. Quando tudo é facilitado, a experiência se empobrece. Assim como aprender um instrumento transforma o cérebro, o consumo passivo de ritmos simplificados faz o oposto. Reduz a capacidade de processar, de esperar, de amadurecer uma resposta. Estamos vivendo um experimento coletivo. Milhões de pessoas expostas ao mesmo ritmo repetido, por horas todos os dias. O resultado é a perda da paciência. Queremos tudo agora. O refrão imediato, a resposta instantânea, o sucesso sem caminho. É daí que nasce a frustração moderna. Antes, certos estilos musicais ensinavam espera, construção e atenção. Hoje, grande parte da música treina a impaciência constante. Também mudou a função da música. Em outras épocas, ela era entendida como parte da ordem do mundo, ligada à matemática, ao ritmo da natureza, à observação do cosmos. Hoje foi reduzida a som de fundo, serve para aumentar produtividade, acelerar consumo,
preencher espaços vazios. Saímos da música como expressão do universo para a música como trilha de supermercado. Isso tem um custo invisível. Quando nada é tratado como sagrado, tudo se torna descartável. Inclusive quem cria. Músicos passam a ser substituíveis, trocados por sistemas automáticos capazes de gerar milhares de faixas sem alma. A inteligência artificial não é o problema central. Ela apenas expõe o quanto simplificamos nossos próprios critérios. Se uma máquina consegue agradar, é porque nos tornamos previsíveis demais. Defender a arte é defender a humanidade. Não se trata de elitismo, mas de sobrevivência interior. Precisamos reaprender a valorizar o erro humano. A nota imperfeita, a voz que falha por emoção, o ritmo que acelera porque há vida pulsando ali. A perfeição absoluta não é viva, é estática. A perfeição artificial não cria vínculo, apenas anestesia. A vida real nunca foi reta, previsível ou limpa. Ela é torta, intensa e difícil. E é justamente isso que a torna verdadeira. Se você prefere verdades incômodas a sons entorpecentes, esse espaço existe para isso. Essa é a odisseia interior. Obrigado por assistir.